Esse é o Deus que se faz presente nesse lugar. Não porque nós merecemos nada, não porque nós somos especiais, não porque a gente tem muito valor, nada disso. Mas porque Ele nos ama tanto e Ele falou: aonde estiverem reunidos 2 ou 3 no meu nome, vou estar no meio. Mesmo sem merecermos, mas Ele prometeu estar conosco, porque Ele nos ama e Ele quer ter um relacionamento conosco. E a Bíblia nos diz em Mateus 11, eu quero iniciar lendo esse versículo com você. Lá em Mateus 11, versículo 28, o Senhor, Ele fez esse convite, olhando as pessoas que o seguiam. Mateus 11, 28, as pessoas que seguiam a Ele, pessoas cansadas, enfadadas, pessoas preocupadas, aflitas, angustiadas, e esse Deus que ama, que quer ter como filho, como eu disse, olhou para essas pessoas, e Ele disse assim, Mateus 11, o verso 28, Jesus disse assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E depois Jesus diz assim: e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já imaginou o Senhor Jesus olhando para aquelas pessoas cansadas, enfadadas, inquietas, que seguiam a Ele, e de repente Ele volta para todas aquelas pessoas que não tinham nada de bom, que não eram pessoas especiais, eram pessoas más, pecadoras. Jesus olha e fala: venham a mim todos, venham cansados, sobrecarregados, eu vou tirar esse peso de cima de vocês, eu vou tirar esse peso que está incomodando vocês. Seria como se eles estivessem carregando uma mochila com pedras nas costas. Já imaginou uma pessoa carregando uma mochila cheia de pedras nas costas, e todo lugar que vai aquela mochila cheia de pedras? Parece impossível isso, não é? É algo que realmente deve ser desconfortável. Mas você sabia que tem muitas pessoas que vivem assim? Existem muitas pessoas que vivem como que carregando um fardo, uma mochila cheio de pedras. E sabe quando isso é real na nossa vida? Quando nós começamos a nos apegar demais aos problemas que nós passamos, quando nós começamos a acumular preocupações. Você vive um problema, coloca na sua mente, passa por outro problema, coloca na sua mente, e preocupa com isso, preocupa com aquilo, e pensa nisso e pensa naquilo, e você vai acumulando pedras, sabe, preocupado com tanta coisa, e vai acumulando tudo isso, e você começa a viver uma vida cansada, oprimida, sobrecarregada, preocupado com um monte de coisas. E Jesus olhou para aquele povo e viu que eles estavam assim, pessoas que carregavam como uma bolsa cheia de pedra nas costas. E Jesus falou: eu quero trazer alívio para vocês, eu quero carregar isso. Você não precisa viver uma vida angustiada, preocupada, achando que todo mundo você tem que carregar nas costas, achando que todos os problemas que você tem, você que tem que levar, porque a sua vida é assim, porque tudo só arrebenta em você, porque você não precisa viver assim. Jesus falou que Ele quer trazer alívio, descanso, paz. É isso que Jesus quer trazer. Nós cantamos desse Jesus, e é interessante pensar que se nós não conhecêssemos Jesus, se nós não soubéssemos disso, até poderia ser uma realidade. Muitas pessoas no mundo aí fora nunca ouviram falar isso aqui, e então é uma realidade na vida de muitos, porque não tem essa expectativa, não sabem desse Jesus que pode trazer esse alívio, desse Deus que ama tanto, que quer aliviar esse fardo que você carrega, que nele nós temos uma herança de filhos de Deus. Nós temos o direito a todas essas bênçãos que o Senhor quer trazer para nós. Quem não conhece tem razão de viver preocupado, mas quem já conhece esse Jesus, a Bíblia nos diz, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos dele. Tem um versículo de 1 João, esse é aquele Joãozinho lá do final da Bíblia, perto de Apocalipse. Você vai encontrar 3 cartinhas de João, bem pequenininhas, umas folhinhas antes de começar Apocalipse.
E naquela cartinha de João parece tão pequenininha, e eu quero convidar você a ler na sua casa depois, durante essa semana. Você vai lá perto de Apocalipse, volta um pouquinho, você vai encontrar ali uns livros chamados 1 João, 2 João, 3 João, que são cartas preciosas. E ali na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, João escreveu assim: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus. Ele quer que eu e você entendamos isso. O próprio apóstolo João 1:12, ele fala que quando nós recebemos Cristo Jesus como Salvador, cremos nele, nós recebemos o direito, nós nos tornamos filhos de Deus. E depois é reforçado aqui na carta dizendo: olha, nós temos o direito hoje de sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio que nós temos, como foi falado há pouco aqui, quando você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Existem pessoas que têm dificuldade em entender essa ideia de ser filho de Deus. Tem gente que tem dificuldade de conceber isso. Até entende o aceitar Jesus. Até entende o aceitar Jesus, recebendo como Salvador, recebendo o perdão dos pecados, até entende isso. Mas tem dificuldade em conceber a ideia de ter Deus como Pai. Tem dificuldade de entender. Eu estava lendo, Jesus falou tantas e tantas vezes sobre o Pai, chamando de Pai, dizendo aos discípulos que podiam chamá-lo de Pai também, não é? E parece que tem tanta dificuldade de entender isso. E eu estava pensando para compartilhar aqui, por que as pessoas têm dificuldade nessa visão de entender Deus como Pai? Nos dias que nós vemos, tem muitos pais dedicados, não é? Existem muitos pais, muitos de nós tivemos o privilégio de ter um bom pai, um pai dedicado, um pai que realmente merece ser motivo de alegria, merece ser homenageado. É uma bênção nós termos bons pais. Mas muitas pessoas não tiveram esse privilégio, não têm esse privilégio de ter um bom pai. Talvez tiveram pais ausentes, tiveram pais que não demonstravam amor, pais que não tinham o devido cuidado com os seus filhos. E muitas pessoas carregam uma frustração por causa dos seus pais terrenos. E aí, quando nós temos o relacionamento com Deus e o Senhor fala que nós nos tornamos filhos de Deus e nós temos um pai no céu, muitas pessoas têm dificuldade porque acaba associando a figura do pai ausente que teve com a figura desse pai celeste que nos ama, não é? E aí criam essa imagem equivocada de Deus como sendo um pai. E nós precisamos pensar nisso. Eu quero te levar a pensar: nós temos um pai celeste, um pai que nos ama de uma forma que não conseguimos compreender. A Bíblia fala de um amor ágape, um amor incondicional. É que ama você e a mim sem querer nada em troca. É uma figura paterna que você pode ter, e eu tenho, e você, se já tem Cristo como Salvador, você tem essa figura paterna na sua vida. Um Deus que nunca falha, um Deus que nunca falta, um Deus que provê o necessário, um Deus que protege, um Deus que perdoa, um Deus que te dá uma família, um Deus que te dá o nome dele, não é? Filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Nós temos esse privilégio. Herdeiros, nos dá a vida eterna, porque fomos aceitos como filhos de Deus. E é por isso que nós somos orientados, instruídos, e o apóstolo Paulo disse isso, a chegar diante de Deus e chamá-lo como Pai. E tem uma parte bíblica que ainda fala para chamarmos como Abba, Pai. E essa palavra Abba, ela, se fosse traduzida para o português no pé da letra, seria como se falasse papaizinho. Meu papaizinho. É isso que a Bíblia fala. É esse o relacionamento com esse Deus que te ama muito. E Ele quer que você seja o filhinho do papai. É assim que Deus nos vê. E aí as pessoas vivem carregando um fardo de pedra nas costas, porque não entendem que tem esse papaizinho.
que tem esse Deus que quer ser o seu Pai Celestial. E eu quero convidar você, não deixe que as suas experiências, as suas frustrações, as suas preocupações, os seus medos, aquilo que você às vezes acumulou até hoje, roubem de você este prazer de desfrutar essa relação tão maravilhosa com Deus. De ter o prazer de relacionar com Deus, tendo Ele como filho. Sabe, aproveite esse colo do Pai Celestial. Angustiado, preocupado, com medo, fala com esse Papai Celestial. Chega com Ele, conversa com Ele com intimidade. Não é? Você vai falar com seu pai. Eu não sei como é o seu relacionamento com o seu pai terreno, mas com nossos pais a gente tem liberdade, não é? E com Deus nós precisamos ter essa liberdade. Chegar diante dele, conversar, falar das suas angústias, das suas preocupações. E Ele sabe das suas necessidades. E Ele é aquele Jeová Jireh, é aquele Deus provedor, é aquele Deus que cuida. Nós precisamos desfrutar disso. A partir do momento em que eu tomo uma decisão ao lado de Cristo Jesus, eu me torno um filho de Deus. Eu me torno um filho dele. E então, se nós nos tornamos filhos de Deus, se nós nos tornamos, e eu falo e repito, nós nos tornamos filhos. Existe uma ideia geral no mundo que todos são filhos de Deus. Você já deve ter ouvido isso, não é? E é um assunto que a gente nem compensa ficar discutindo com muita gente, porque isso é instruído pela palavra. Mas a Bíblia diz que Deus criou todos, mas filhos se tornam. Filhos se tornam quando nós nascemos dele, nascemos de novo. E a Bíblia diz, quando recebemos ele como Salvador, então nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos recebemos então o privilégio de ter esse que quer trocar. Ele quer trocar os seus problemas, ele quer trocar as suas dificuldades, as suas limitações, os seus medos. Ele fala: vinde a mim todos, vinde a mim. Está sobrecarregado, preocupado, sabe? Tá ansioso, tá angustiado com tudo que está acontecendo. Venha sobre mim e eu quero carregar as suas pedras. Eu quero carregar todas essas pedras que te oprimem. Eu quero tirar isso de você. Eu quero dar para você, e a Bíblia diz que Ele oferece para nós uma paz que excede todo entendimento. Ele quer tirar todo esse peso, e você vai continuar a sua vida. Você não vai deixar de ser você, não é? Vai estar vivendo tudo que você vive, ou você vai ter uma paz que não dá para entender. Porque Ele pega todas as suas pedras, todos os seus fardos, e Ele traz alívio. Ele traz descanso. E a sua jornada, com certeza, vai ser mais agradável. Eu não sei como é que você tem passado. Eu não sei como é que você tem sentido. Talvez você tenha sentido pesado, cansado por causa dessas lutas. Quero convidar você a repensar essa situação diante dos obstáculos que você possa estar vivendo. Repensar como você tem vivido. Está difícil, esgotado, desanimado. Eu quero te convidar a deixar Jesus trazer suavidade para a sua vida, a suavidade que você precisa. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, mas de verdade, não é? Porque você vai sair na rua perguntando, a grande maioria das pessoas vão falar: não, já entreguei minha vida, está tudo nas mãos do Senhor. Mas a entrega para Ele de verdade é algo que traz alívio. Se você que está aqui falando já entregou, mas não sente esse alívio, repensa isso, entrega de verdade. Eu não estou falando que não vai ter problemas, pode ter sim, porque faz parte dessa vida. Mas você consegue ter paz mesmo no meio dos problemas. Aquela mochila de pedras, ela vai existir, porque na vida a gente todo dia tem pedras, mas você não vai sentir mais aquele peso. O Senhor quer trazer alívio, então entrega os seus problemas a quem realmente pode resolver. Deixe as suas preocupações com quem tem realmente soluções milagrosas.
Deixe com aquele que pode fazer milagres. Sabe? E esse Jesus, o Rei da Glória, ele faz isso por você. E é uma decisão que nós precisamos fazer. É uma decisão que nós temos que fazer. É colocar nele toda a nossa vida, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação, confessando os nossos pecados. Fala: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Confio só no Senhor, espero só no Senhor, descanso só no Senhor. É um texto lá de Salmo 40. Eu vou ler, se você quiser abrir sua Bíblia. Salmo 40, versos 1, 2 e 3. Lembra bem, o Senhor chama você para tirar esse peso. Vinde a mim cansados, sobrecarregados, e eu vou trazer alívio. Nós precisamos ir a Ele, entregar tudo nas mãos dele. Lá no Salmo 40, versos 1, 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Coloquei tudo, a minha esperança eu coloquei no Senhor. Tudo lá. Eu gritei por socorro, e o salmista diz: e Ele me ouviu. E Ele tirou os meus pés desse charco de lama, e Ele me colocou numa rocha firme. Ele tirou aquela lamentação, aquela murmúria, aquele choro, Ele tirou tudo isso e colocou um novo cântico na minha boca. Hoje eu canto, hoje eu louvo a Deus, porque Ele me tirou tudo isso. E Ele fala: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. É isso que Jesus quer fazer na vida de uma pessoa que o reconhece. Jesus, o nosso Salvador, aquele que significa tudo para nós. Tudo para nós. Eu não sei você, mas quando a gente toma essa decisão, e talvez você que está me ouvindo aqui, um dia você recebeu Jesus como seu Salvador, eu não sei você, mas a gente não tinha noção, não tinha consciência do quanto nós precisávamos dele até no dia que nós tomamos a decisão ao lado dele. Você que já tem Cristo como Salvador, eu acho que você entende o que eu estou falando. A gente vive a nossa vida, a gente faz tudo que a gente quer, mas a gente não tem noção o tanto que isso é bom, o tanto que nós precisávamos, até o dia que a gente toma essa decisão. É um encontro que muda a nossa vida. É um encontro que proporciona à nossa vida o maior milagre que alguém pode ter, que é uma vida sem esperança numa vida cheia de esperança. E esse é o que o Senhor nos faz. Ele troca a nossa natureza. Sabe, Ele tira aquela natureza que tem a raiz do pecado, porque a Bíblia diz que todos nós temos pecado, não é? A Bíblia diz que nós nascemos no pecado, na descendência de Adão e Eva, nós herdamos esse pecado, e o dia que eu recebo Jesus como meu Salvador, eu me torno, já disse, Filho de Deus. Ele me arranca essa raiz do pecado de Adão e Eva, que me condenava à perdição eterna, e implanta em nós um novo DNA. Ele implanta em nós agora uma nova criatura. Agora eu estou ligado nele através de Cristo Jesus. Eu olhando isso aqui, pensando no nosso processo de adoção com Deus. Uma adoção humana, não é? Você pode ser adotado por uma outra família, mas o seu DNA, as suas características, seu sangue vai ser daquela família que você biologicamente, geneticamente tem. Mas quando eu recebo Jesus como Salvador, meu pecado, a velha natureza, ela fica para lá, e eu recebo agora, através de Cristo Jesus, uma nova vida. Eu recebo agora uma nova natureza. Eu passo a ser filho de Deus. Que privilégio. Ele nos preenche completamente. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais aquele homem que eu era. Eu não sou mais aquela mulher que eu era antes. Não pode ser, não é. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Se alguém fala que tem Cristo, que já aceitou Ele como Salvador, mas continua do mesmo jeitinho,
alguma coisa está errada nessa história. Não estou falando que a gente é perfeito, não é isso, a gente falha. Mas a nossa vida, ela é uma outra vida. Ela é uma vida nova. E sabe, tem tantas pessoas que não conhecem isso ainda. Tem tantas pessoas que nunca experimentaram isso ainda. Tantas pessoas que às vezes não conhecem esse Jesus que muda uma vida. São pessoas que conhecem o Jesus da história. São pessoas que conhecem o Jesus da religião, que aprendeu a amar Jesus e a gostar de Jesus por causa da religião, mas não por ter um relacionamento pessoal com Ele, aquele que nós ensinamos de papaizinho. Não sabem o que é entrar na presença de Deus e conversar com Ele, e sentir Ele tocando você. Nunca experimentaram uma transformação que Deus dá. Existem outros que até já começaram esse caminho, que até um dia já começaram, mas não continuaram. Perderam a comunhão com esse Deus, distraíram, foram convencidas de que é muito difícil ser um crente, é muito difícil ser um cristão e era melhor como estava. E muitos afastam, desistem e voltam para aquele charco de lama que estava. Acham que era melhor estar lá. Sabe, a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Estar na presença de Deus é o mais importante. É um Deus que cuida de nós todos os dias. É aquele que não muda. É aquele que era ontem, é hoje e vai ser para sempre. Tem pessoas aqui que já aceitaram Cristo como Salvador há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos atrás, e é o mesmo Deus, o Deus da Bíblia que nós estamos lendo. A Bíblia nos diz, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, no verso 8, o escritor aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele é o mesmo. A nossa vida, ela é muito, como a gente pode dizer, a nossa vida é inconstante, não é? Nós todos os dias vivemos situações diferentes. Um dia é sempre diferente do outro. Eu estava falando esses dias lá na casa do irmão Manuel. A nossa vida, nunca 2 dias são iguais. Você pode ter dias muito parecidos, mas eles não são iguais. Cada dia é diferente um do outro, não é? A Bíblia já diz que cada dia traz o seu próprio mal. E essa é a nossa vida. Mas nós temos que entender, Deus é o mesmo. Deus operará os seus milagres todos os dias. Talvez você está com um saco de pedra nas costas aí, cheio de problema, e pensando, e agora? Como eu vou resolver isso? O que vai acontecer? Deixa eu te falar, Deus já fez para você no passado. O Deus que já fez na sua vida, que já fez na vida de tantos, é o mesmo Deus de hoje. E Ele que mostrou uma solução lá, Ele vai mostrar uma solução agora também. Ele que já abriu uma porta lá no passado, Ele vai abrir uma porta agora também. O que eu preciso aprender é descansar nele. É entender e me posicionar como filho dele. Porque a nossa vida, ela muda, as circunstâncias mudam. Os problemas nunca acabam, apenas mudam. Não? Eu estava falando também que às vezes você amanhece um dia de um jeito, termina de outro tão diferente, não é? Um dia que você nem pensa o que pode acontecer. Mas em todas estas circunstâncias adversas, em toda essa dinâmica da nossa vida, de coisas boas e coisas ruins, dias bons, dias difíceis, a nossa vida é assim, ó. Tem dia que você fala, hoje eu estou feliz, hoje eu estou bem. No outro dia você fala, hoje eu estou triste, estou desanimado, estou preocupado. Mas em tudo isso, a nossa oscilação de vida, sabe como é que Deus está nisso tudo? Igual. Igual. Ontem, hoje e para sempre. E é por isso que eu preciso tomar essa decisão de estar ligado nele, sabe? Sendo filho dele. Porque tudo pode fugir do meu controle, mas de Deus não foge. Deus, ele tem todo o poder, é um Deus de amor, de cuidado, um Deus que tem planos de paz sobre nós. As coisas podem mudar, as situações, as pessoas, tudo, mas o plano de Deus para nós são planos de
paz. Deus quer nos ver tendo paz, descanso nele. É um Deus que não pode falhar, é um Deus que não te abandona, é um Deus que não te deixa. Embora o diabo às vezes quer fazer você acreditar que Deus não gosta de você, às vezes o diabo quer fazer você acreditar que Deus esqueceu você, que às vezes as coisas ruins só acontecem com você, que a sua vida é a pior, mas isso não é verdade. Deus ama você muito e Ele não te abandona, Ele não muda de conceito a seu respeito, Ele continua te amando, apesar do que nós somos, Ele continua nos amando. Então descansa nesse Deus, confia nele. Esse é o Deus. A sua palavra jamais muda, Ele não muda a sua palavra. Aquilo que nós temos aqui, ela é a mesma. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo e lá na cruz do Calvário paga aquele preço alto para que você pudéssemos descansar nele, ter alívio, descanso. Mas isso eu preciso querer. E eu pergunto, como é que você está? Sabe, eu vou terminar e eu quero convidar você hoje a achar esse descanso em Deus, a achar esse alívio. Não sei como está a sua posição, como eu disse. Muitos se perderam nisso. Talvez tanta pedra que acumula na vida se perde. Talvez eu esteja falando com você agora e talvez você me ouve e está firme com Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Talvez você está me ouvindo e fala, graças a Deus eu estou firme. Eu louvo a Deus por isso. Você está ligado. Seja grato a Deus por isso, então. Para você que me ouviu e falou, graças a Deus, eu estou firme nele. Então eu quero te convidar a ser um modelo para atrair outras pessoas, para ter o que você já tem. Lembra o salmo que nós lemos agora? Muitos verão isso. Então, se você já está firme com Jesus, continua. Através de você, atraia outros para ver você e querer experimentar aquilo que você já experimenta. Agora, se você foi apresentado a Jesus em algum momento da sua vida, se você ouviu falar isso em algum momento da sua vida e por alguma razão perdeu esse foco, alguma coisa que você fez, um dia você até já aceitou ele, já ouviu isso, mas de alguma coisa você deixou, está distante, não está tendo essa comunhão, essa sintonia com Deus, por alguma razão que não me interessa, mas se você está vivendo isso, o meu convite para você agora é para voltar para Ele o mais rápido possível. Ele espera você. Não espere mais. Não viva essa vida independente. Ou talvez você ouve Jesus, talvez você ouviu eu falando tudo isso aqui e parece que está muito distante da sua realidade. Talvez você me ouviu falando tudo isso aqui e você fala, uau, mas que maravilhoso, mas está tão longe do que eu sinto com relação a Jesus. Talvez tudo isso, né? Filhinho do papai, talvez está tão distante, talvez você nunca experimentou isso. Eu quero convidar você a se decidir hoje. A primeira coisa que eu li aqui foi um convite. Vinde a mim todos. É uma decisão que você tem que fazer. Você hoje possa ter esse encontro real com Jesus e experimentar um amor incondicional. Se você puder, fique de pé. Nesse momento eu gostaria muito que você pensasse em você agora. Se você puder fechar os seus olhos, aí onde você está, eu quero que você pense em você, somente em você agora. Talvez com aquelas pedras que você chegou até aqui. Como é que está você e Jesus agora? Você tem essa intimidade com Ele? Você já o sente como seu Deus? Experimentou esse amor incondicional que traz para você paz, alegria, segurança, esperança? As dificuldades, elas existem, mas Ele quer estar conosco. Quer dizer para você que Jesus é aquele que ouve o nosso grito de socorro.
Sabe aquele grito de socorro que às vezes você não fala, mas está aí dentro da alma gritando? Ele ouve esse grito. Ele ouve palavras que talvez você nunca falou, mas Ele ouve. E Ele sempre nos salva. Não tem ninguém como Ele, então vale a pena viver ao lado de Jesus. Hoje à noite, decida-se ao lado dele. E é uma decisão que só você pode fazer. Diga: Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador. Se você está longe, volta para Ele agora, confesse seus pecados. Saia daqui hoje, desfrutando o aconchego do nosso Deus, que vai ser o seu Pai. Deixe todas essas pedras que você carregou hoje. Talvez hoje foi um dia que você está cansado. Deixa tudo isso. Daqui a pouco você vai para sua casa, que você possa ir aliviado, em paz. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom sentir o Senhor falando aos nossos corações. Obrigado a Deus pela Tua palavra revelada a nós. Tua palavra que nos mostra como o Senhor nos ama, como o Senhor está pronto a nos receber como filhos amados. Obrigado porque podemos sentir esse amor. Sabemos que somos amados por Ti. Nós queremos orar por cada pessoa aqui. Talvez chegou aqui sentindo um peso, um fardo por qualquer circunstância da vida. Nessa noite possam deixar tudo aos pés da cruz. Possam reconhecendo o Senhor como Salvador, confessando pecado, deixando tudo nas Tuas mãos. Agora, ao separar cada um para as nossas casas, que nós possamos ir, ó Pai, aliviados por Ti, em paz, em descanso, sabendo que o Senhor já está cuidando de tudo, que não tem nada fora do controle, não tem nada passando da hora, não tem nada deixado de lado, está tudo no Teu controle soberano. Nós cremos nisso, nós entregamos cada um aqui nas Tuas mãos, cada lar, cada família representada aqui, ó Pai. Que o Senhor possa trazer alívio, paz e descanso. Leve-nos em paz, nos dê uma noite abençoada e uma semana desfrutando dos Teus cuidados. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.